E aí, Fê? Beleza, mano? Suave? Quanto tempo, hein, mano? Puta que pariu, hein? Faz tempo, hein? Saudade de vocês, viu? Espero aí que você esteja bem. E saudade, mano, saudade. Bom, Fê, eu vou gravar esse vídeo aqui pra você, tá? É, Meio que fazendo um resumo sobre o diagrama de Venn. Eu não sei assim exatamente o que você tá com dúvida. Você colocou lá tudo. Pô, mas tudo é foda, né? Porque tem coisa pra caramba pra falar sobre lógica de conjunto, diagrama de Venn, tem uma parte de coisa. Eu não sei se você ainda tem o caderno do primeiro ano do médio, cujo o seu professor é essa, cujo seu professor foi essa pessoa que vos fala agora, mas a gente viu essa parte de conjuntos lá no primeiro ano. É, Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui, tá? Mas eu acho que, assim, para concurso público, o que cai mais é interpretação do texto com raciocínio lógico misturado com diagrama, tá? Até pode cair um ou outro exercício mais numérico, né? Eu vou fazer também aqui com você uma questão numérica, tá? Mas pelo que eu tenho de experiência em concurso público, e geralmente os alunos têm dúvida nisso, é nessa parte aí de interpretação do texto com o diagrama e fazer as conexões certas, tá? Então, eu vou procurar trabalhar em cima disso nesse vídeo, tá bom? Fazer um resuminho aqui para você. Tudo bem? Compartilhar a tela aqui nessa minha lousa improvisada, tá? Eita, nós, o que foi que eu fiz aqui? Aí, beleza. Bom, o que é o diagrama de Venn, né, Fê? O diagrama de Venn, ele é uma representação, digamos assim, visual, para a gente representar conjuntos, tá? Então, o diagrama de Venn, ele é um desenho que permite a gente enxergar conjuntos, de forma bem resumida, ok? Eu vou começar aqui com um conjunto bem simples, tá? Suponha que você tenha um conjunto A que tenha três elementos, um, dois e três. Como que você pode representar esse conjunto através desse diagrama? Geralmente, né, você representa esses conjuntos através de retângulos ou de círculos, tá? Geralmente você tem um conjunto universo, que é um conjunto maior, e aqui você vai colocar esse conjunto A, que eu vou representar aqui por círculos, tá? Por um círculo. Então aqui está o conjunto A. E aqui você coloca os elementos um, 2 e 3. Isso aqui é um diagrama de Venn que representa os elementos desse conjunto aqui. Beleza? Agora vamos supor que você tenha dois conjuntos, tá? Um conjunto A. Nossa, mano, é horrível essa lousa meio digital aqui. Aliás, como eu sofri na pandemia, viu? Suponha que você tem um conjunto A aqui que tem os elementos um, 2, 3. Nossa, tá horrível. 3 e 4. Ok? E o conjunto B que tenha os elementos 2, 3, 5 e 6. Como a gente faz para representar esses conjuntos? Bom, a primeira coisa é lembrar da palavra interseção. O que é interseção? Lembrando que o símbolo de interseção é esse aqui, tá bom? E esse aqui é o símbolo de união. A interseção são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui, se você reparar, o 2 e o 3 eles pertencem tanto ao conjunto A como ao conjunto B.
Então, na hora da gente fazer o nosso diagrama, nós vamos colocar aqui os elementos do conjunto A e aqui os elementos do conjunto B. E repara que eu fiz esses círculos se cruzarem. E nessa região aqui, que eu estou pintando aqui de azul, é a região que pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B, que são justamente os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, que nesse caso seriam o 2 e o 3. No conjunto A, falta ainda colocar o número 1 e o número 4. Então, se eu coloco o número 1 aqui e o número 4 aqui. E o conjunto B, falta colocar o número 5 e o número 6. Então, você coloca o 5 aqui, por exemplo, e coloca o número 6 aqui, tá? E aqui você tem a representação, então, do diagrama de Venn desses dois conjuntos, tá? Conjunto A aqui formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O B, 2, 3, 5 e 6. E essa parte aqui do meio é a parte que, que estão os elementos 2 e 3, que são justamente os elementos que pertencem tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Agora, pode ser, né, Fê, que esses conjuntos eles não tenham interseção. Por exemplo, se o conjunto A for o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B é formado pelos elementos 3 e 4. Esses conjuntos eles não têm interseção. Nenhum elemento pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, na hora de você apresentar os conjuntos, fica assim. Aqui está o A, aqui está o conjunto A, e aqui fica o conjunto B. Aqui você vai colocar o número 1 e o número 2. E aqui você vai colocar o número 3 e o número 4. Sem interseção dos dois. Nesse caso aqui, a interseção de A com B é o conjunto vazio. Lembra do conjunto vazio? Representação desse jeito. Tudo bem? Agora, uma coisa muito importante em conjuntos é a gente falar de inclusão. Inclusão. O que é inclusão? Quando que um conjunto A está contido no conjunto B. Não sei se você lembra desse símbolo aqui, né? Mas esse símbolo aqui é o símbolo do contido. E outro símbolo muito comum é do pertence, tá? Que é esse ezinho aqui. Mas no caso aqui, entre conjuntos. Quando que um conjunto está contido no outro? O conjunto A está contido no conjunto B se todo o elemento do conjunto A é um elemento do conjunto B. Beleza? Então, todo elemento do conjunto A precisa ser o elemento do conjunto B. Tudo bem? Então, quando que um conjunto não está contido? Quando existe pelo menos um elemento do conjunto A que não pertence ao B. Se eu conseguir um elemento do conjunto A que não pertence ao B, então o A não estará contido no B. Porque para estar contido, todo elemento do conjunto A precisa estar no conjunto B também. Então vamos ver aqui um exemplo. Suponha que você tem aqui um conjunto A formado aqui pelos números 2, 3 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos. Mano, que droga tá essa lousa aqui minha.
1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso dizer que o conjunto A está contido no B? Bom, vamos aqui à nossa análise. O 2 é o elemento de A. Ele é também o elemento de B? É. O 3 está no conjunto A. Está no B? Sim. O 4 está no A. Está no B? Sim. Então, todo elemento do conjunto A é também elemento de B. O que significa que o conjunto A está contido no B. Então, como que fica o diagrama? É só você colocar um círculo dentro do outro. Aqui vai estar o conjunto A e aqui vai estar o conjunto B de bola. O conjunto A é formado pelos elementos 2, 3 e 4. O conjunto B é formado por 2, 3 e 4, e ainda falta colocar o número 1 e o número 5. Aí você coloca aqui fora, tá? O conjunto A está contido no B. Agora, eu posso dizer que o conjunto B está contido no A? Aí não, né? Porque existem elementos do conjunto B, por exemplo, o 1 e o 5, que não pertencem ao conjunto A. O A está contido no B, mas o B não está contido no A. Tudo bem? Vamos fazer aqui. Eu peguei aqui, ô Fê, alguns exercícios do concurso da VUNESP, tá? A VUNESP é excelente para concursos. Concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo do ano passado. Eu creio que você não está prestando para a polícia, mas o tipo de questão de diagrama de lógica é comum em todos os concursos, tá? Então, essas questões aqui são bem boas. Ela serve independentemente da área que você vai prestar, tá bom? Não sei se você se lembra desse tipo de questão, mas a gente chegou a fazer lá no primeiro ano. Por isso que no começo eu comentei contigo que seria bom que você tivesse o caderno aí do primeiro ano, se você tiver ainda, né? Faz tanto tempo, né? O primeiro ano foi em 2015, que você estava no primeiro ano, né? Na verdade, foi antes de eu entrar, né? Vocês tiveram isso ainda com a Carmen, porque eu entrei só no segundo trimestre. Bom, foi realizada uma enquete em que se deveria assinalar com um X o alimento que a pessoa respondente comia, brócolis ou jiló. Foram 63 pessoas que responderam à enquete. Brócolis foi assinalado 42 vezes, jiló 44 vezes. E todas as pessoas assinalaram pelo menos um dos alimentos. Qual é o número dessas pessoas que come apenas um desses alimentos? Bom, se a pessoa come apenas um desses alimentos, ou ela come só brócolis ou só jiló, tá? Então vamos aqui, Fê, fazer um diagrama, ok? Vamos colocar aqui o conjunto das pessoas que comem brócolis e o conjunto das pessoas que comem jiló. Vou representar aqui por B e por J, ok? O grande segredo, Fê, de questão como essa é você saber o centro, ou seja, quantas pessoas comem simultaneamente brócolis e jiló. Porque a partir do momento que você sabe quantas pessoas comem brócolis e jiló ao mesmo tempo, fica mais fácil de responder, tá? Você sabe que 42 pessoas comem brócolis e 44 comem jiló. Mas você concorda que eu posso ter pessoas que comem brócolis e jiló ao mesmo tempo? Tá?
E se você somar aqui, ô Fê, 42 com 44, vai dar 86. E só 63 pessoas responderam. É porque justamente quando a gente soma brócolis mais jiló, a gente está contando duas vezes a mesma pessoa, porque pode ser que a pessoa coma brócolis e jiló ao mesmo tempo. Então a gente está contando ela enquanto ela está comendo brócolis e enquanto ela está comendo jiló, tá? Então a gente é obrigado a fazer essa consideração, tá bom? Bom, vamos chamar aqui eu vou chamar aqui de Y, né? Para não confundir com esse X, tá bom? Então, Y pessoas comem brócolis e jiló, certo? Agora que vem o raciocínio, Fê. Quantas pessoas comem brócolis no total? 42. Então, esse conjunto B inteiro tem que ter 42 pessoas. Só que dessas 42 pessoas, Y delas eu já coloquei. Então, essa parte aqui do diagrama fica sendo igual a 42 menos Y. Certo? E são as pessoas que comem apenas brócolis. Certo? 42 pessoas comem brócolis no total. Y delas comem brócolis e jiló ao mesmo comem, além de brócolis, jiló ao mesmo tempo. Então, 42 menos Y comem apenas só brócolis. E a mesma coisa vai acontecer com o jiló. 44 pessoas comem jiló no total. Só que Y delas eu já coloquei. Então, o número de pessoas que comem apenas jiló vai ser 44 menos Y. Certo? E aqui tem uma coisa importante. Todas as pessoas assinalaram pelo menos um dos alimentos. O que isso quer dizer? Que eu não tenho nenhuma pessoa que não gosta nem de brócolis e nem de jiló. Todas as pessoas gostam de pelo menos um dos alimentos. Tá bom? E a pergunta é: qual é o número de pessoas que comem apenas um desses alimentos? Ou seja, quantas pessoas comem só brócolis ou só jiló? Tá? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que saber quem que é o Y, certo? Mas agora tá fácil. Por quê, Fê? Aqui estão as pessoas que comem apenas brócolis. Aqui estão as pessoas que comem apenas jiló. E aqui estão as pessoas que comem brócolis e jiló ao mesmo tempo. Se você somar as pessoas que só comem brócolis, mais as pessoas que comem só jiló, mais as pessoas que comem brócolis e jiló ao mesmo tempo, tem que dar o total de pessoas, que no caso é 63. Então, 42 menos Y, mais Y, mais 44 menos Y, isso tem que ser igual a 63. E agora vira matemática. Y cancela com Y, espero que você lembre como faz a equação ainda. 42 mais 44 vai dar os 86, né? Que a gente havia falado. 86 menos Y é igual a 63. Então, 86 menos 63 é igual a Y, certo? 86 menos 63, o Y é 23. Então, 23 pessoas comem brócolis e jiló ao mesmo tempo. Então, essa meiuca aqui, de brócolis e jiló, é 23. Então, quantas pessoas comem só brócolis? 42 menos 23, né? Que é 42 menos Y. 42 menos 23, 19. Então, 19 pessoas comem só brócolis.
Quantas pessoas comem só jiló? 44 menos y, ou 44 menos 23, que é 21. Tudo bem? Então, das 63 pessoas, 19 comem só brócolis, 25 comem brócolis e jiló, e 21 comem apenas jiló. A pergunta é: quantas pessoas comem apenas um desses alimentos? Bom, se a pessoa come apenas um dos alimentos, ou ela come só brócolis, ou ela come só jiló. Então, seriam 19 pessoas mais 21, que é igual a 40. Então, no caso aqui, a alternativa correta seria a alternativa B. Tudo bem? Deu para lembrar aí alguma coisa? Agora que eu lembrei que, na verdade, foi a Carmen que deu aula para você disso. Bom, mas com certeza ela deve ter passado, tá? É, algum, alguma coisa desse tipo. Saudade de você, hein, meu? Nostalgia total. Fazer aqui, fazer aqui mais um, mais um exercício. Eita, peraí que tá difícil aqui. Agora foi. Bom, é da mesma prova da VUNESP. Considere as afirmações. Primeiro, todos os alunos da sala são destros. Alguns dos alunos da sala são destros. Nenhum aluno da sala é destro. Observe as representações por meio de diagramas lógicos. Então, aqui tem o diagrama M, Q, P e R. A alternativa que corretamente relaciona cada afirmação com uma das representações propostas é. Então, na verdade, ele quer que você relacione as afirmações com o diagrama, tá? Então, vamos começar aqui pela primeira afirmação. Todos os alunos da sala são destros. Então, na verdade, estou falando de uma inclusão, né? Ou seja, o conjunto dos alunos está dentro do conjunto dos destros. Então, aqui o que você teria? Você teria aqui um conjunto dos destros e aqui você teria os alunos da sala. Então, todos os alunos da sala são destros. Ok? Que seria esse diagrama aqui, tá vendo? Desculpa, esse aqui, o P. Aqui estão os alunos da sala e aqui estão os destros. Todos os alunos da sala são destros, tá? Então, o diagrama certo do 1 é o P. Ok? 2. Alguns alunos da sala são destros. Bom, alguns alunos da sala são destros. Bom, o que você pode fazer nesse caso aqui é o seguinte. Então, eu vou ter alunos da sala que eles serão destros, mas não todos, certo? Ele falou, alguns alunos da sala, eles são destros, tá? Então, na hora que você for representar isso daqui, você tem que ter o diagrama assim, né? Aqui vão estar os alunos da sala e aqui vão estar os alunos destros, certo? Então, nessa interseção aqui, vão estar os alunos vão estar os elementos que estão no conjunto A e no D. Ou seja, os alunos que
que fazem parte da sala e que são destros. Então, alguns alunos da sala são destros, tá? Alguns alunos da sala são destros, ok? É, E o terceiro, nenhum aluno da sala é destro. Bom, então se nenhum aluno da sala é destro, aqui vai ter o conjunto dos alunos da sala e aqui vai ter o destro, certo? Ah, eu esqueci de colocar aqui, né? O 2 é o diagrama M, certo? E agora o 3 aqui, nenhum aluno da sala é destro. Então, esse aqui, né, Fê? Aqui estão os alunos da sala e nenhum deles é destro. Eu não tenho interseção entre os alunos. Tudo bem? Ok? Então, esse aqui seria o R. Então, o certo seria 1P, 2M, 3R, que é a alternativa E. Ok? Beleza? Bom, tem mais um aqui que eu achei interessante. Eu até já coloquei resposta aqui. Peraí. Esse aqui, Fê. Da mesma prova. Considere o diagrama em que o conjunto retangular representa os pescadores, P, o conjunto triangular, os bombeiros, e o conjunto circular, os mergulhadores, M. Sabendo que as regiões acinzentadas no diagrama indicam a ausência de pessoas na região, a análise do diagrama permite concluir que. Então tá aqui, né, Fê? Pescadores, bombeiros e mergulhadores. Essas partes aqui acinzentadas indicam a ausência de pessoas. Ou seja, aqui tem 0 pessoas e aqui tem 0 pessoas. Podemos concluir o quê? Item A. Não existe mergulhador que é bombeiro. Veja, ele está afirmando que não existe mergulhador que é bombeiro. O que é mentira, né, Fê? Por quê? Se a pessoa, por exemplo, está nessa parte do diagrama, essa pessoa é mergulhador e bombeiro ao mesmo tempo, certo? Então, existe sim mergulhadores que são bombeiros. Então, a alternativa A está errada. A maioria dos mergulhadores não são bombeiros, tá? Então, ele está dizendo aqui, né? Ele está afirmando que a maioria dos mergulhadores não são bombeiros. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né, com a aparência do diagrama, tá bom? Porque essas pessoas aqui, né, digamos, elas são mergulhadores, certo? Ele está dizendo aqui que eles não são bombeiros. Sim, essa parte aqui do diagrama são mergulhadores que eles não são bombeiros, tá? Mas a gente não pode afirmar que é a maioria, porque às vezes a forma como a gente desenha não pode confundir a nossa cabeça, tá? Eu não tenho assim elementos suficientes para dizer se a maioria dos mergulhadores não são bombeiros, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter 5 mergulhadores.
3 deles podem ser bombeiros e 2 deles podem ser não bombeiros. Por exemplo. Embora eu tenha essa parte aqui do círculo que representa e dá a impressão que a maioria não é, só que eu não posso afirmar isso, tá? A gente não pode se confundir com o aspecto físico do desenho, digamos assim. Então, a B também está errada. A C, todo bombeiro é pescador. Isso é verdade. Porque assim, todos os bombeiros estão nessa parte em azul, concorda? Todo bombeiro que está aqui, ele é pescador e mergulhador ao mesmo tempo. Em particular, é pescador. Então, todo bombeiro, ele é pescador. Professor, mas, por exemplo, Fê, você vai falar para mim, mas essa parte aqui são bombeiros que não são pescadores. Mas essa parte não tem ninguém. A parte cinza não tem ninguém. Todos os bombeiros estão nessa parte azul. Se todos os bombeiros estão nessa parte azul, essa parte azul ela está dentro do retângulo dos pescadores. Então, todo bombeiro é pescador com toda certeza. Vamos ver porque as outras estão erradas. Um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador. Bom, aqui ele está falando no sentido de ou exclusivo. Tipo, eu vou trabalhar ou de táxi ou de metrô. O que isso significa, né? Que ou eu vou só de táxi ou eu vou só de metrô. Eu não posso ir de táxi e metrô ao mesmo tempo, tá? Então, quando ele fala que o bombeiro é mergulhador ou pescador, ele está tirando a hipótese do bombeiro ser mergulhador e pescador, o que é mentira. Já que os bombeiros estão aqui e todo bombeiro é pescador e mergulhador ao mesmo tempo. Percebe? Eu vou repetir essa frase. Um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador. Quando você está dizendo isso, você está usando o ou exclusivo, tá? Que é o ou antes, o ou no meio. Ou isso ou aquilo. Então, se você fala que a pessoa ou é mergulhadora ou pescadora, você está tirando automaticamente a possibilidade dela ser mergulhadora e pescadora simultaneamente. E isso, de fato, não acontece. Porque todo pescador, todo bombeiro, ele é necessariamente pescador, igual a gente viu, e também mergulhador. Todo bombeiro, ele é pescador e mergulhador ao mesmo tempo. Já que essa parte aqui em azul pertence tanto ao conjunto P como ao conjunto M. Tá bom? E essa afirmação aqui, ele está tirando a possibilidade dessas duas coisas acontecerem. E o último, existe pelo menos um pescador, quer dizer, pelo menos um pescador é bombeiro e não mergulhador. Bom, vamos lá. Aqui tem um conectivo E, certo? O E é verdade quando as duas partes são verdades. Por exemplo, sei lá, Brasília é a capital do Brasil e Buenos Aires é a capital da Argentina. Essa frase está correta? Está correta. Porque quando eu uso e, as duas coisas que eu estou falando devem ser verdadeiras. Agora, olha essa frase. Brasília é a capital do Brasil e Montevidéu é a capital da Argentina. Isso está errado. Porque, embora o primeiro trecho da frase esteja correto, Brasília é a capital do Brasil, mas eu estou dizendo que Montevidéu é a capital da Argentina, o que não é verdade. Montevidéu é a capital do Uruguai, certo? Então, essa frase é falsa. Então, para uma frase com o conectivo E ser verdadeira, as duas partes devem ser verdadeiras. Então, a gente tem que ver se existe pelo menos um pescador que é bombeiro e se existe pelo menos um pescador que não é mergulhador. Então, as duas partes devem ser satisfeitas, tá?
Existe pelo menos um pescador que é bombeiro? Sim, né? Por exemplo, aqui. Esse cara aqui, em particular, é pescador e bombeiro. Então, existe pelo menos um pescador que é bombeiro. Agora, existe pelo menos um pescador que é bombeiro e não mergulhador? Aí não, né? Porque necessariamente todo bombeiro é também mergulhador, tá? Então, vou repetir essa frase. É, a gente pode concluir que pelo menos um pescador é bombeiro e não mergulhador? Não. Que existe pelo menos um pescador que é bombeiro, isso é verdade. Mas se ele é automaticamente bombeiro, ele é mergulhador. E aqui a frase está dizendo que ele não é mergulhador. Tá bom? Então isso aqui está falso. Então, de fato, a alternativa certa é a alternativa C. Tudo bem? Bom, mano, espero ter te ajudado um pouco. Não sei se é exatamente isso que você precisava, mas é, é uma palhinha aí do que é a teoria dos conjuntos, tá? Isso aí tem que treinar muito, tem que exercitar muito mesmo. Saudade de você, viu, querida? Um abraço aí pra você. Tchau, tchau.